seja muito bem-vindo à nona aula da jornada logística. Hoje vamos falar um pouco da logística internacional. Hoje vamos ver os desafios de uma globalização, vamos ver as noções do comércio exterior, ou seja, o que é uma importação e uma exportação, e nós vamos ver uma ferramenta que o Brasil utiliza, que é o canal de parametrização. Vamos lá? Então, o desafio da globalização. Então, globalização nada mais é do que o comércio sem fronteiras, produtos e serviços sendo oferecidos por empresas em outros territórios. Muito importante, hoje o Brasil ou qualquer outro país consome matérias-primas importadas. Vamos dar um exemplo. O Brasil é um dos maiores compradores de trigo da Argentina. Ou seja, os Estados Unidos é um dos maiores compradores de laranja do Brasil. Então, repare, muitos países precisam de matérias-primas de outros países. E com tudo isso vem a globalização, que é o comércio sem fronteiras, onde os países vão vender produtos e serviços a preços ali de comercialização. Então, quando surgiu a globalização? A globalização ela teve início na era mercantilista, no século XV, ou seja, 1500, com os europeus buscando pela navegação novas oportunidades. Ou seja, os europeus eles tinham que contornar a costa da África até chegar à Índia. E a Índia vendia especiarias, temperos que nós conhecemos hoje. Então os europeus eles compravam esses temperos, voltavam para a Europa e lá eles comercializavam. Lembrando que os temperos antigamente, nessa época, valiam muito mais do que dinheiro. Então essa globalização teve início ali na era mercantilista, ou seja, na época de 1500. Então lembrando que os europeus eles iam até as Índias para buscar especiarias e temperos. E você usa sazon ali na sua casa, né? Tanta guerra, tanta coisa por temperos e você usa o sazon. Então tudo na globalização teve início na era mercantilista. Lembrando que a logística e globalização elas têm mudado repentinamente. Então lembre-se, países que não possuem matérias-primas, como exemplo o Japão, que é um país muito escasso de matérias-primas, eles têm que comprar de outros países. Vamos dar um exemplo. A cana-de-açúcar, o cacau. Será que existe em todos os países? Não. Tem uma determinada região que vai ser propícia à plantação dessas matérias-primas. Então, o que acontece? O Brasil, a África são os dois maiores países ali em exportação de cana-de-açúcar e cacau. Então, lembrando, eu vou conseguir exportar para outros países. Então, lembrando, a globalização nada mais é do que países que não possuem essa matéria-prima, eles vão ter que buscar em outros países essas matérias-primas para abastecer as suas indústrias. Então, entrando ali um pouco da complexidade. Então, quando a gente fala em logística nacional, já é difícil. Agora, imagine quando a gente fala globalmente isso. Será que tem muitas dificuldades? Muitas, né? Primeira dificuldade, nós temos a força de mercado. Como que vai ser o meu produto lá fora? Será que vai ter uma boa aceitação? Outro aspecto, força tecnológica. Será que o meu produto ele vai competir lá fora com a tecnologia de outros países? Será que ele está preparado tecnologicamente? Quanto que isso vai custar para o meu consumidor de outros países? Como que é a economia de outro país? Como que é a cultura de outro país? Então, tudo isso eu tenho que estudar antes de eu vender e comprar o meu produto internacionalmente. Então, essas são as complexidades dentro da logística internacional. No Brasil, a cada ano, surgem novas empresas que vão fazer esse processo de importação e exportação. Ou seja, são os despachantes, né, internacionais ou até mesmo operadores logísticos. Essas empresas elas vão ver a importação, exportação, vão cuidar de todo o processo burocrático, vão ver ali a modalidade de pagamento, qual tipo de transporte será uma movimentação do produto e as barreiras tarifárias, ou seja, as normas técnicas e sanitárias que são representadas ali por barreiras fitossanitárias. Então, o que é exportação? Exportação nada mais é do que o termo em latim exportatio, que representa a venda ou efeito de mercadorias. Então, quando eu falo de exportar, quer dizer que um país ele está vendendo.
Se um país está vendendo, ou seja, ele está recebendo dinheiro, ou seja, suas contas vão ficar positivas. Se um país, ao longo do ano, ele exporta mais do que importa, ele vai ter um superávit, ou seja, ele vai ter um caixa. Quer dizer que ele vendeu mais do que comprou. Ou seja, exportação nada mais é do que a venda de materiais do país para outros países. Já a importação nada é o contrário. Ou seja, você vai comprar de outros países. Então, ao longo do ano, se o país comprou demais, ele vai ter um déficit. Ou seja, ele gastou mais do que vendeu. Ou seja, se o país acontecer isso, as suas contas vão ficar negativas, ou seja, um déficit. Então, essa é a diferença entre exportação e importação. Exportação, eu vou vender. Importação, eu vou comprar de outro país. Ok? E aí, no Brasil, tudo que entra e tudo que sai no país Brasil é fiscalizado pela Receita Federal, nas aduanas, e é feito aí, que nem eu falei, o controle da entrada e saída de mercadorias. Pergunto, quando eu compro um produto, ele chega ao Brasil, ele vem com nota fiscal? Não. Ele vem com esses 3 documentos básicos, que é a Proforma Invoice, o Packing List e o Comercial Invoice. Então, o produto, quando ele chega ao Brasil, ele vai chegar com esses 3 documentos básicos, o Proforma Invoice, o Packing List e o Comercial Invoice. O que seriam esses documentos? A Proforma Invoice nada mais é do que um documento informativo que registra e formaliza ali a intenção de compras. Ou seja, ela é como fosse um orçamento, uma proposta negociada. Já o Packing List, ele é um romaneio de carga, ou seja, é um documento que vai discriminar todas as mercadorias embarcadas, né, no seu container. Ou seja, o Packing List vai descrever ali os detalhes da sua mercadoria. Comercial Invoice, ou Proforma Invoice, é uma proposta. O Packing List é um romaneio de carga. Nós temos também o Comercial Invoice. O Comercial Invoice nada mais é do que uma operação comercial. Então, como se fosse uma nota fiscal internacional. Então, vai conter ali todas as informações iniciais que foram declaradas na fatura ali, né, da Proforma e as demais confirmações realizadas na exportação. Então, lembrando, para eu importar e exportar o meu produto, eu tenho que ter essas 3 documentações básicas: a Proforma, o Packing List e o Comercial Invoice. E aí, nós entramos um pouco no canal de parametrização. Então, é uma forma de análise criada pela Receita Federal do Brasil, que filtra os processos que representam o maior risco aduaneiro, dispensa os demais procedimentos padrões fiscais. Ou seja, é uma ferramenta que só existe no Brasil, o canal de parametrização. Então, esse canal de parametrização ele vai ver ali as regularidades do importador, a habitualidade, quanto tempo você fica importando esse produto, e a natureza, o valor e o volume daquela importação. Dentro do canal de parametrização, existem várias cores. A primeira cor é a cor verde. Se o teu produto que você compra da China chegar em um determinado porto e esse porto estiver operando na maré verde, você não precisa fazer nada. O produto ele já é desembaraçado automaticamente. Ou seja, ele vai passar, vai dar um ok e já vai direto ser entregue na sua casa. Ou seja, o canal verde é um desembaraço automático. Então eles não vão ver nem o documento e nem a carga. Então, se o porto estiver operando nessa maré verde, beleza, o teu produto não vai precisar passar ali por uma conferência. Mas, se o seu produto passar pelo canal amarelo, você vai ter que ali, a Receita vai examinar os seus documentos. Ou seja, o produto vai chegar, a Receita não vai abrir o container, ela só vai ver a documentação do seu produto. Então ela vai ver ali toda a regularidade, se consta ali alguma fraude ou uma verificação. Então, lembrando, o canal amarelo só vai verificar a documentação, ok? Já no canal vermelho, nós temos aí a realização do desembaraço ali, tanto pela mercadoria quanto pela documentação. Ou seja, quando a tua mercadoria chegar no porto e estiver numa maré vermelha, a Receita vai abrir o container
e vai ver ali o documento se bate com o que está dentro do container. Então vai ter uma verificação da documentação com o que está ali físico no meu container. Ou seja, essa operação aí pode demorar alguns dias aí, né? E aí você vai, se cair no canal de parametrização vermelho, você vai ter que esperar alguns dias aí para a Receita desembaraçar o seu produto. Então, canal vermelho, documento e produto. Então eles vão comparar o que está no documento com o que está no físico. Mas aí, se cair no canal cinza, aí na verdade a Receita já está de olho em você. Então você começa a fazer fraudes, você está participando de alguma fraude. O seu produto ali, se cair no canal cinza, a Receita, como diz, já está investigando essa possível exportação e importação sua. Ou seja, o produto vai chegar e vai ter ali algum imposto que você deixou de pagar, alguma coisa que não está correta. Ou seja, esse produto muitas vezes você vai ter que pagar o imposto dele, ou se você não pagar, vai para o leilão ali da Receita. Então, se caiu no canal cinza, meu amigo, já é o. Ou seja, a Receita já está de olho em você, que você importou ou exportou algum produto aí com fraude. Então, vamos para a nossa revisão, então. Então, o que nós vimos no encontro de hoje? Nós vimos a logística internacional, o que é globalização, ou seja, é o comércio sem fronteiras mundial. Nós vimos também o país que não detém essa matéria-prima, ele vai comprar de outros países. Então, isso é a globalização. Surgiu ali na época de 1500, na época mercantilista. Nós vimos também a diferença entre exportação e importação. Exportação, quando eu vou vender para outro país. Importação, quando eu vou comprar de outro país. Nós vimos também que o principal órgão que vai fiscalizar a entrada e a saída dos meus materiais do meu país é a Receita Federal. E dentro do Brasil nós temos os canais de parametrização. Nós temos a cor verde, a amarela, que só vai ver a documentação, a vermelha, que vai ver a documentação e o que está no meu container, e a cinza, caso eu caia ali em alguma fraude. Ok? Tranquilo? Então nós vimos tudo isso no encontro de hoje. Próximo encontro, nosso último encontro, que vai ser custo logístico. Qual é o maior custo logístico de sua empresa ou empresa que você vai trabalhar? Isso que nós vamos responder na próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.